Tamires do Resenhando Sonhos e a gente vai falar sobre Amor Letal. Amor Letal é o terceiro e último livro da trilogia O Clã das Freiras Assassinas da Robin LaFevers. É um lançamento de 2016 da plataforma 21 e vai encerrar essa história então, que começou com Perdão Mortal. O segundo livro foi Divina Vingança e agora a gente vai conversar então sobre Amor Letal. Os outros dois livros tem resenha aqui no canal, os links vão ficar nos cards aqui em cima e também na descrição do vídeo. Apesar da gente ter protagonistas diferentes em cada um dos livros, se você não leu ainda os outros dois, você vai pegar spoilers aqui, então não assista o resto do vídeo porque vale a pena conhecer essa história. A gente já acompanhou a Esmai, já acompanhamos a Sibela e agora é a hora de conhecer um pouquinho mais sobre a Enid. A Enid é a mais velha entre elas dentro do convento, aquela que tá lá há mais tempo. A gente vai descobrir aqui que ela chegou lá ainda bebê e que ela não conhece a história do seu nascimento, que não gerou pra ela um trauma como gerou para as outras meninas, por exemplo. Porém, alguma coisa fez com que ela nunca fosse enviada numa missão. E segundo as informações que ela recebeu e as conversas que ela ouviu atrás da porta, ela descobriu que a abadesa, a madre superiora desse convento, queria que ela se tornasse a vidente, que ficasse presa no convento. Só que a Enid, ela não quer ficar lá presa, ela quer conhecer o mundo, ela treinou muito pra isso, ela é uma das melhores dentre as servas de Mortain e ela quer receber uma missão. E aqui então a gente vai conhecer o ponto de vista dela sobre tudo isso. Ela tá lá meio que coordenando todas as meninas novas que chegam, todo o treinamento dessas garotas e todo mundo tem ela como um exemplo também, mas também todo mundo fica meio pé atrás e ela se questiona muito também por que Mortain nunca escolheu ela. Então ela tem uma certa rixa interna com esse deus que a gente nunca tinha reparado pelos outros livros. E a abadesa tem ela como uma menina dócil, como uma menina fácil de ser manipulada, porque ela sempre se esforçou muito pra agradar e sempre se esforçou muito pra ser a melhor. E é por isso que a própria abadesa acha que ela não vai refutar essa história de se tornar uma vidente. Só que a abadesa tá meio enganada, ela já andou se comunicando ali com as meninas, com a Esmai e com a Sibela, e a gente sabe que ela tava pensando em escapar. E é exatamente isso que acontece. E é quando a Enid realmente sai de lá de dentro que a gente começa a verdadeiramente conhecer a história dela. Uma das coisas mais legais desse livro foi conhecer um pouco dela com a relação que ela teve com a abadesa antes da abadesa atual se tornar a abadesa. Existia uma madre superior anterior que maltratava muito a Enid e que testava ela de formas muito ruins, porque essa outra abadesa, ela via na Enid uma arma a ser moldada de forma muito mais brusca do que as outras. E era a abadesa atual que acabava ajudando um pouco ela, tentando amenizar as coisas que ela sofria. Isso é um peso que ela carrega com ela e que ela nunca contou nem pra Esmai nem pra Sibela. Quando ela sai desse convento, ela meio que acredita que ela tá seguindo o caminho dela e que é ok se Mortain de alguma forma recusar ela. E logo na primeira noite que ela escapou, ela acaba encontrando com os Hellequins ou Hellequins, não sei qual a pronúncia correta, mas é um outro grupo de servos de Mortain. Dessa vez são homens que acabaram morrendo, mas em vez deles irem pro purgatório, eles ganham uma chance de permanecer na Terra, servindo esse deus, ajudando as almas a irem para o outro lado e caçando aquelas almas que não fizeram a travessia. Eles são cavaleiros, então eles andam em bando. Ela percebe que eles estão vindo na direção dela e aí um cara acaba ajudando ela ali a se esconder. Esse cara é o Baltazar e algumas páginas depois a gente vai descobrir que esse cara tá ligado sim aos Hellequins, que ele tem uma posição ali dentro, que ele conhece essa estrutura e aí ele vai meio conduzir a Enid por um pedaço do caminho. Ela tá indo encontrar a Esmai e a Sibela lá onde está a duquesa. Só que nesse mesmo lugar também está a abadesa e é aí que a história vai se formar, porque a gente vai descobrir então todos os segredos envolvendo a Enid, a forma como ela nasceu, quem são os pais dela, o que fez ela chegar até esse convento e a questão mais importante que é porque ela nunca foi enviada numa missão. A Enid pra mim foi a personagem mais sensal assim quando foi descrita, né, porque ela era sempre a santinha, sempre a obediente, sempre aquela que tava fazendo as coisas corretas e eu confesso pra vocês que eu não tava muito ansiosa pra esse livro e também não tava achando que ia fechar muito bem a história sendo ela a nossa narradora. Quando eu comecei a ler esse livro eu pensei assim, em todos os outros livros ela encontra um cara, ela vai se apaixonar por esse cara e a história se conduz mais ou menos por aí também, desse relacionamento se formando. Aqui a gente vai ter alguma coisa parecida, mas o chip que a gente fica pensando no começo do livro, ele não acontece de forma muito fácil, ou imediata ou convencional. E aí eu me peguei torcendo muito pelo chip que não tava acontecendo.
acontecendo. Que foi uma coisa que no começo do livro eu tipo fiquei, ai, vai ter o chip de novo. E aí depois no meio da história eu tinha gostado tanto da estrutura que se formou ali que eu tava torcendo muito pra que desse certo. O final desse livro é uma série de revelações, de reviravoltas sobre os acontecimentos e sobre as origens dos personagens. E isso é muito legal, que acaba encaixando muitas das coisas que a gente não tinha informação completa. A história da Enid, ela é muito menos sofrida, aparentemente, do que a história das outras meninas. Apesar dela ter passado por várias coisas com essa outra abadesa, ela meio que internalizou tudo isso e ela se manteve muito forte. E ela viu Mortem pela primeira vez quando ela ainda era uma garotinha. E quando ela contou isso pra antiga abadesa, a abadesa riu dela e disse que aquele não era Mortem. E aí ela pegou um pouco de receio desse deus e ficou um pouco chateada também com ele, por ele ter abandonado ela. Eu achei o final do livro muito bacana. Teve só uma questão ali de paternidade que eu achei um pouco demais as conexões. A parte que envolve o porquê dela nunca ser enviada, eu já tinha pensado nisso ao longo do livro, conforme as coisas foram aparecendo no comecinho. E a parte que diz respeito a Baltazar, que diz respeito aos Harlequins ali, foi uma surpresa pra mim, eu não tinha pensado nisso. Então eu achei muito, muito, muito legal ter essa descoberta ao longo do livro. Além de tudo isso, a gente também tem o problema da duquesa, né, que ela precisa sobreviver ali àquela guerra toda e manter a Bretanha e tentar não ser engolida pela França. Ela tá casada com um cara que não tá ajudando ela, então tem esse outro problema pra resolver. Não só a história desses garotos precisa ser contada, mas o background da história também precisa ser resolvido, e a gente vai ter essa solução aqui. É uma solução engraçada, interessante e um pouco louca, e essa solução vai acabar envolvendo então a história de origem, né, do próprio Mortem, as coisas que aconteceram na vida dele enquanto deus e também da Arduina, que é uma deusa meio rival deles ali. A Enid, ela não é tão carismática quanto a Esmai, mas ela também não foi tão difícil de engolir quanto a Sibela foi. Ela é vítima da sua história, mas ela também é muito consciente do quanto ela é poderosa e do quanto ela tem domínio sobre o seu próprio corpo e sobre as suas próprias habilidades. Então ela não se faz de coitadinha. A jornada dela vai ser engraçada em alguns aspectos. É uma jornada que você fica pensando como é interessante que a pessoa mais certinha dentre elas vai acabar indo por esse caminho. E eu gostei bastante. Eu acho que a história não tem nenhum grande meu Deus do céu, isso é sensacional, mas ela cumpre muito o papel de envolver a gente nessa trama e de fazer com que a gente se apaixone por esses personagens e torça por eles, apesar dos pesares, apesar da Sibela, por exemplo, ter uma personalidade mais difícil. O background histórico foi uma coisa muito legal. Pra mim, funciona super bem, porque eu gosto muito. E aí eu acabo, então, concluindo a minha segunda trilogia de 2017, que tá na minha lista lá das 12 trilogias, séries e duologias pra terminar. Li Perdão Mortal ano passado, em 2016, e Divina Vingança e Amor Letal esse ano. Então eu acho, assim, que se você gosta de fantasia que se ambienta no nosso mundo, gosta de contexto histórico e gosta de personagens femininas fortes, esse aqui é um livro muito legal. Se você gostar um pouquinho de romance também na história, vai ajudar você. Pra mim, que sou uma pessoa que não gosta de romance, apesar dos casais que a gente tem aqui, eu gostei bastante dessa história e principalmente no último livro eu torci muito, muito, muito pelo chip e que desse tudo certo nessa trama e que conseguisse se desenrolar e que as três tivessem um bom destino aí, servindo ou não Mortem. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui embaixo nos comentários se você já leu algum desses livros, se você tem interesse em conhecer a trilogia do Clã das Freiras Assassinas. Não esquece de deixar o seu joinha pra me ajudar na divulgação, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!